Oi, gente. Hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouco do meu trabalho, para falar um pouco da minha atividade e de minha caminhada de busca do conhecimento espiritual. Também para comentar um pouco sobre essa época que nós estamos vivendo e sobre os desafios que iniciaram com mais intensidade nesse ano de 2020, mas que já vem se arrastando já há alguns anos e vamos comentar sobre isso. Bom, minha trajetória de conhecimento e de busca verdadeira na vida espiritual, na vida do autoconhecimento, iniciou-se com mais força, com mais intensidade, embora que desde infante eu era muito questionador, mas entrou com mais força na década de 70, mais ou menos 76, 77, 1976 ou 77, em torno disso. Aí eu comecei a frequentar bibliotecas buscando livros de esoterismo, livros de... hoje seriam chamados livros de autoajuda, mas eram livros de autoconhecimento. Então eu li a Doutrina Secreta, Blavatsky, li Krishnamurti, li sobre o budismo, o hinduísmo, o sufismo, religiões comparadas, enfim. Eu me interessei por conhecer as diversas correntes de crença que o ser humano veio adotando ao longo da sua trajetória de vida. Acabei indo para a prática, buscando, além dos livros, eu busquei cursos, busquei palestras, fiz curso de massagem, de radiestesia, energia das pirâmides, enfim, o que aparecia assim, conhecimentos diversos e alternativos, digamos assim, na época, era muito isso que era dito, era um conhecimento alternativo, não era um conhecimento elencado como oficial, né? Mas estudei astrologia, numerologia e comecei a me aprofundar, gostei muito da numerologia, cromoterapia, grafologia, fiz escola de médiuns, participei de mesas espíritas, participei de correntes vibracionais, de práticas magistas, enfim. Eu fui conhecendo, você sabe, quando você entra num caminho de busca, você conversa com um, conversa com o outro e vai encontrando as trilhas. Como se diz assim, o universo vai te mostrando, por aqui, quem sabe, você vai por ali, e aí fui encontrando pessoas e pessoas muito sábias, pessoas muito interessantes. Felizmente, eu tive uma trajetória de muita alegria no conhecimento das pessoas. Na década de 80 já, mas bem no início da década de 80, eu comecei a praticar meditação ativa no grupo Rajneesh, que hoje é conhecido como Osho, Bhagwan Shree Rajneesh. Em 82, já com algum tempo de prática, eu resolvi me filiar à ordem e ali eu recebi o nome que até hoje eu uso, que foi o meu nome de sannyasi, foi dado pelo Rajneesh, Alok Gunatit, que significa Alok luz, e Gunatit aquele que transcende as suas atribuições. Achei interessante a luz daquele que transcende as suas atribuições e gostei disso como um sinal, um desafio, tanto é que sempre usei esse nome como nome de trabalho. Durante bom tempo eu fui fazendo da maneira que eu pude e sempre que eu pude, fazendo cursos e grupos de crescimento. Também comecei a atender com massagem esportiva, terapêutica, depois com perfis numerológicos, aí depois entrei em biodança e comecei a participar e também a dividir o conhecimento com outras pessoas. Enfim, naquela época, esse tipo de conhecimento, que hoje é chamado de conhecimento holístico, naquela época era tudo muito experimental, era tudo muito vamos para a prática, não existia uma ordem específica, não existiam centros de tratamento, núcleo de tratamento, era só a medicina oficial
e o resto era tratado como especulação, como coisa que nem era dada importância, era tipo coisa para alternativos que eram tratados como malucos por muitos naquela ocasião. Como eu nunca me importei muito com isso e sempre fui encontrando alguém um pouco mais maluco do que eu, foi divertida a minha trajetória e eu fui me entrosando e me encontrando muito com isso, sempre gostei muito. Então as práticas do Grupo Rajneesh eu comecei a desenvolver, comecei a sair e fazer grupos diversos em todas as localidades que eu vivi e trabalhei, embora eu tivesse atividades de renda, vamos dizer assim, que eram as minhas atividades de sustento. Eu lecionei, eu trabalhei em rádio, televisão, fazia trabalhos de publicidade, trabalhei como locutor, como redator, enfim, na área de comunicação eu tive bastante atuação. Eu tenho licenciatura plena em organização, técnica de trabalho, sou técnico em contabilidade, fiz uma série de trabalhos e trabalhei inclusive em instituições financeiras, depois em instituições de ensino e rádio e televisão. Resumidamente, eu vim trabalhando de um lado para me sustentar e do outro lado para sustentar a minha necessidade de conhecimento sobre a trajetória da vida humana. Então, foi bastante gratificante, bastante intenso. Eu formei grupos de crescimento, eu busquei muita leitura, durante anos, até o final da década de 90 eu ainda vinha fazendo cursos, até por último agora já, a coisa de 2, 3 anos eu fiz o curso de Theta Healer. Então, a minha trajetória é essa, eu não parei, eu mais vim para o lado do terapeuta do que do professor. Eu lecionei durante 8 anos, primeiro e segundo grau, parei, eu fui discotecário, eu era DJ de discoteca, foi bem divertida, a minha trajetória foi bem múltipla. Trabalhei em vários tipos de ramo, de atividade, até a publicidade tem muito isso, né? Também ela oferece, eu tive agência de publicidade por 5 anos, uma microagência que foi muito interessante trabalhar com a publicidade, porque a gente sendo pequeno, você é obrigado a fazer de tudo. Então eu fazia locução, fazia roteiro, fazia câmera, iluminação, fazia de tudo um pouco. Aí, na década de 90, o Plano Collor me encheu de dificuldades, eu fui largando cada vez mais essa questão da publicidade. Trabalhei também, a cada 2 anos eu fazia parte de equipes de marketing político, fazia programas de rádio para campanhas políticas até bem pouco tempo. Posso dizer que venho ainda atuando eventualmente com algum trabalho nessa área, porque é um trabalho que não toma muito tempo, é periódico, né? Vem aquele período da campanha, depois passa e tal, a gente faz aquele pacote de atividade ali, depois volta para aquilo que eu venho mantendo como a minha senda de existência, que é o trabalho terapêutico. Hoje eu sou bioterapeuta, instrutor para meditação ativa e passiva, sou um agente motivador para autoconhecimento, faço grupos de crescimento, trabalho com grupos de crescimento, atendo consultas individuais e faço grupos. Então, venho sempre me atualizando, venho me aperfeiçoando. Como eu disse, a última investida que eu dei no conhecimento, que foi bastante gratificante e aprofundou ampliou mais ainda o espectro da minha percepção, foi com o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica bastante significativa, bastante para mim foi complementar ao conhecimento todo que eu já tinha
dentro da bioenergética, dentro da espiritualidade, dentro das práticas espirituais, e foi bastante bom, está sendo bastante bom, né? Foi bastante bom, que eu digo, ter ingressado nisso, mas dar continuidade a isso é uma coisa que é fatídico, eu não vou parar. Aí gostaria até, com base nesse conhecimento, eu já estou com quase mais de 30 anos como terapeuta, atendendo direto. E estive na Índia, coisa de 2012, 13, por aí. Estive na Índia, estive no Nepal, aí, fazendo contato com a Ayurvédica, com os núcleos de meditação. Fiz uma peregrinação lá em Índia e Nepal com um grupo de pessoas de diversas partes do mundo. Foi muito, muito, muito significativo e transformador, de que foi um marco referencial na minha vida, porque me reforçou a necessidade de atuar em favor do autoconhecimento meu próprio e em favor de auxiliar as pessoas de encontrarem um pouco mais a si mesmas. A nossa sociedade, ela ensina muito você a dar valor para o que está fora. O teu valor está na tua imagem, o teu valor está na tua posse, o teu valor está no ter e não no ser. E eu sempre fui meio avesso a isso, meio fora disso. Eu imagino que se fosse investido, tanto quanto é investido no conhecimento do que está fora do ser humano, fosse investido para a pesquisa do interior do ser humano, talvez a gente tivesse avanços que fossem muito mais significativos para a nossa saúde física, mental e emocional, do que os avanços que nós conseguimos através das técnicas da medicina paliativa, da medicina do remédio, a medicina invasiva e focada no lucro. A nossa sociedade, ela atrofiou-se pela busca do poder de um sobre o outro, na minha visão, é claro. Atrofiou-se pelo excesso de mentalismo, de julgamento, de concorrência, postulando individualidade e trazendo diferença entre as pessoas, entre as classes, entre aqueles que vão para um lado, aqueles que vão para o outro, aqueles que gostam disso, aqueles que gostam daquilo. Isso é uma sociedade que estratificou e dividiu. Então hoje nós somos indivíduos. Nós não vivemos como seres humanos cooperativos. Nós vivemos como indivíduos, tentando sempre superar ou sobrepujar o outro, ou dominar ainda o outro. É claro que isso adoece, porque isso exige um grau de atenção que traz tensão. E traz temor, porque você está naquela luta de eu que vou chegar, aquele que vai chegar, quem é que vai ganhar de mim, eu tenho que me cuidar daquele que quer tirar algo de mim, ou de quem que eu vou receber o quê. Aí você acaba restringindo as suas relações de uma forma muito grande. Você, ao invés de expandir relacionamentos, você encurta relacionamentos, do tipo, meus amigos eu conto nos dedos, e os conhecidos são conhecidos virtuais. Hoje em dia você tem um excesso de informação até das coisas, tem acesso muito fácil à informação. A minha caminhada de aprendizado foi em cima de livros. Eu tinha de ir a bibliotecas que eu não tinha nem dinheiro para comprar os livros, que eram os livros que eu queria ler. Então, foi um caminho muito de busca e encontrar pessoas que eram afins, encontrar pessoas que eram similares no processo de busca. Hoje você se individualiza também nisso, porque você faz pesquisa, você faz curso não para ajudar os outros, mas para ajudar, na maioria, é claro, para ajudar a si mesmo. Felizmente hoje já existe uma expansão maior
do autoconhecimento, das técnicas de autoconhecimento. Existe uma avaliação muito mais profunda dos trabalhos energéticos, como a bioenergética, o reiki, a biodança. Aliás, eu sou reikiano também, né? E a meditação tem sido dada importância e valor à meditação. Isso é evolução. Só que tem uma coisa que é basicamente importante que a gente tem a considerar, que eu aprendi muito isso durante a minha trajetória. A coisa mais importante mesmo para esse curto espaço de tempo que a gente chama de vida é saber compartilhar com o outro, é saber dividir com o outro, é saber promover o bem-estar do outro. Isso faz bem para você. Eu digo sempre que aquele que cura também é curado, aquele que ensina também aprende. Eu lecionei, eu sei disso. O quanto que eu aprendi com alunos meus, o quanto que eu aprendi não especificamente sobre as matérias que eu transmitia para eles, mas quanto a maneira de viver, a maneira de se esforçar. Você conhece em um grupo de alunos de primeira a segundo grau, na época tinha segundo grau profissionalizante, e eu lecionava do primeiro ao terceiro ano de técnico em contabilidade. Então você via toda a gama de pessoas, desde aquele desinteressado, aquele que estava fazendo o curso apenas para constar para os pais que ele estava estudando, e aqueles que tinham interesse de crescimento. Então isso tudo ensina. Voltando para a questão dos relacionamentos. Hoje os relacionamentos são relacionamentos de interesse, são relacionamentos de troca. A mentalização, os processos mentais, os processos de concorrência fizeram com que nós acabássemos por dessensibilizarmos. Essa é a palavra. A gente transformou tudo em toma lá da cá. Eu digo a gente num plano geral, a sociedade num plano geral, busca essa coisa de custo-benefício, de eu dou tanto para você, você dá tanto para mim em troca, e aí virou uma sociedade de trocas. Então, é claro que existem casais, que existem famílias que são estruturadas fora desse sistema, que ainda vivem e sobrevivem com a base matriz de nossa essência, que é o amor. Sem amor aqui você não resolve absolutamente nada. Isso é um aprendizado grande que eu tive também. Ou você ama, ou você está perdido. Começa o amor por si mesmo, você tem que se amar muito. Quando você se ama suficientemente, quando você se transborda de amor, aí você é capaz de compreender o que é amar outra pessoa. Ou ser amado por outra pessoa. Porque o sistema afetivo humano hoje, a sociedade já distorceu de uma forma tal que as pessoas entendem que, em grande parte, sempre destaco isso, é só uma visão minha, parcial das coisas, é a minha experiência que eu estou contando aqui. Não estou dizendo que isso é com todo mundo, mas eu estou passando para vocês a minha experiência. O que acontece? O que eu percebi e o que eu percebo ainda hoje, até nos atendimentos terapêuticos. As pessoas se frustram porque doam, entregam alguma coisa que não tem. Elas dão carinho, dão atenção, cuidam dos outros e pensam e julgam que isso é amor. Então, elas se frustram por quê? Porque elas dão e querem receber. Para mim, eu aprendi isso em técnica de comércio. É escambo, troca. Eu dou o amor aqui, a atenção, o carinho, sei lá, aquilo que eu julgo que é amor, e eu quero, claro, eu quero receber de volta. Se houver algum tipo de disparidade nisso, ou seja, se a balança está meio desequilibrada, eu estou, no meu entendimento, dando mais do que recebendo, eu já começo a me descompatibilizar com o meu ente amado. É bem divertido isso. Então, nós vivemos num plano de exigência, não só
de nós mesmos para que nós superemos o outro, mas num plano de exigência do outro, para que ele nos ajude a ser melhor. Então, os relacionamentos são muito relacionamentos de interesse, tanto o relacionamento de busca de aprendizado, eu quero me aproximar daquele que sabe mais para que eu possa tirar um pouco do conhecimento dele. Eu quero me aproximar da melhor escola para que eu tenha o melhor aprendizado e supere os outros que não têm acesso à melhor escola. E aí, por aí vai. Então nós vivemos uma sociedade baseada no ego, no egoísmo. Eu posso, eu quero, eu supero, eu tenho direito, e aquela célebre frase, isto não serve para mim, e ainda aquela outra bem engraçada, que eu acho assim, isso não é para minha vida. Ora, a busca das pessoas não deve ser de construir uma vida, de estabelecer critérios de filtragem. Isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso é ruim. Evidente que tem coisas que fazem bem para cada um, evidente que existem coisas que fazem mal para cada um, mas nenhuma regra deve ser estabelecida como uma barreira ao conhecimento e ao crescimento. Não é porque eu não gosto de um comportamento que eu não devo aceitá-lo. Não é porque eu não gosto ou não tenho tal procedimento que eu não devo compreender esse procedimento no outro. Então, se eu gostar de uma determinada fruta, eu não devo buscar que o outro goste da mesma fruta. Ele pode gostar de uma outra, tal, que eu nem gosto. Então, impor o nosso raciocínio, o nosso pensamento, o nosso conhecimento ao outro, é que atrofia e cria essas disparidades, esses desequilíbrios, essas desarmonias tão grandes. E estas desarmonias tão grandes que estamos vivendo têm diversas origens. Mas eu quero falar aqui sobre esse nosso momento, o momento que nós estamos vivendo hoje. Há um desconsiderar básico que eu vejo do fato de que nós somos seres humanos que estamos aqui transitoriamente, nascemos, crescemos e morremos, disso todos sabemos, mas faz de conta que não. Porque vivemos e lutamos e buscamos posses e domínios como se ficássemos aqui ou fôssemos ficar aqui eternamente. Brigamos por coisas que não têm valor, damos valor a coisas que não têm valor e não damos valor a coisas de verdadeiro valor. Como, por exemplo, a maioria do ser humano vive sobre a Terra e desconsidera que a Terra é um ente vivo, é uma forma de vida, é um ser planetário. A Terra abriga a vida e possibilita outras formas de vida. A Terra é tão viva que você joga a semente dentro dela e em seguida essa semente germina. É como se fosse um útero recebendo uma fecundação e reproduz isso. E ainda mais do que reproduz, alimenta isso. Nossos corpos vêm da terra, do elemento terra, água, ar, fogo. Da reunião desses elementos com o éter, que vem do cósmico, existe essa matéria que nós utilizamos como vestimenta vibracional, que nós chamamos de corpo. Tu és pó e ao pó voltarás, é o corpo que volta. É a mente que some quando esse corpo retorna para a terra, de onde veio e em cima de onde é mantido. A nossa atmosfera é terrestre,
O nosso alimento vem da terra. Não existe coisa artificial nesse mundo, porque tudo aquilo que você chama de artificial, seja o plástico, seja o aço, seja o ferro, veio de onde? Da terra. Simplesmente foi transformado por nós. Mas não tem nada de artificial, é terra igual. Pode levar milhares de anos para se decompor, mas é terra. Vai se decompor. Vai voltar à terra. Então, desconsiderando que o planeta é vivo, nós pisamos nele, nós destruímos ele, nós poluímos a atmosfera que nós mesmos respiramos junto com todas as outras formas de vida. Ou seja, nós exploramos os recursos dessa vida, terra, e pensamos que temos esse direito sem sofrer consequências. E as consequências vêm. Está aí. A consequência de nossos atos está presente. Tanto nós bagunçamos com a estrutura viva, que é a Terra, que nós sofremos abalos sísmicos mais regulares do que antes, abalos climáticos, uma hora é muito quente, outra hora é muito frio, quando era para estar quente está frio, quando era para estar frio está quente, aí chuva demais num lugar, seca no outro. São desarmonias que nós criamos, nós seres humanos. Nós desenvolvemos uma sociedade predadora, destruidora dos valores. Destruímos em nós mesmos os nossos valores e destruímos os valores de todas as outras formas de vida. Exploramos as outras formas de vida. Pesquisamos sobre genética, mutação da vida, como se deuses fôssemos. Mutamos até mesmo o nosso alimento e julgamos que não estamos a mutar a nós mesmos. Mais cedo ou mais tarde as consequências vêm. E estão aí. E vão se multiplicando e se multiplicando até que, quem sabe, nós consigamos acabar com a vida humana por completo, antes do período que seria natural que ela terminasse, porque, de fato, mais cedo ou mais tarde, até o planeta termina. Até o Sol, que é uma estrela, se apaga. Então, pensemos nisso, reflitamos sobre isso, porque nós estamos criando alterações eletromagnéticas nos nossos sistemas. Veja bem, nós estamos hoje expostos a tanta radiação e a tantos tipos de radiação que é impossível você imaginar que não há nenhum tipo de abalo e nenhum tipo de mutação no nosso corpo, na nossa mente, no nosso raciocínio. Nós temos um excesso de informação através dos meios de comunicação, através da internet, através, enfim, das inúmeras formas de aprendizado que nos foram colocadas por nós mesmos, foram construídas por nós mesmos. Muito bom, enquanto bem utilizado. Mas veja bem, nós criamos uma rede de satélites para facilitar nossa comunicação, e essa rede de satélites irradia ondas por cima de nós, por dentro de nós. É como se fosse uma máquina de raios ligada 24 horas por dia. Hoje a gente acha comum e é muito prático e é muito bom o rádio, a televisão, a internet, o smartphone, mas não considera o custo-benefício disso. Muitas de nossas anomalias, doenças novas que estão surgindo, ou são por manipulação que nós fazemos da vida sobre o planeta, que escapam do nosso controle, gerando malefícios à manutenção da nossa própria vida, ou são pelos inúmeros sistemas que nós colocamos mutados a nos servir. Por exemplo, a poluição do ar, a mutação das plantas e alimentos. A gente se alimenta de coisa que desconhece o efeito disso a longo prazo.
Existem estudos e esses estudos são mais baseados no imediato do que no longo prazo. A gente sabe que o ser humano é mutante, que o ser humano se adapta, mas há um limite para isso. Nós vamos nos adaptar à poluição até que ponto? Nós vamos nos adaptar à água contaminada ou cheia de venenos para não estar contaminada e purificada, ela é purificada através de venenos. Os alimentos que ingerimos transgenicamente modificados não nos fazem mal. Enfim, parece que é assim. Que a enormidade de aditivos e artificiais que ingerimos na nossa alimentação é saudável, enfim. Tudo isso parece que ou fica despercebido ou nós não queremos verdadeiramente pensar. Então, voltando ao ser vivo Terra, o nosso sistema solar ele está migrando pelo espaço, como todo mundo sabe. O sistema solar faz parte da galáxia mais próxima de nós, mas existem muitas galáxias no universo e tudo isso é movimento. Então, nós estamos migrando, por assim dizer, como sistema solar, para uma área menos densa. Isso aí que muitos chamam de a chegada da Terra à quinta dimensão espacial. O que é essa camada menos densa? Há uma expansão da energia de toda a natureza do sistema. Então as radiações do planeta, as vibrações e as emanações que partem do núcleo do planeta e da sua atmosfera, elas se expandem. Com essa expansão, toda a forma de vida, mesmo que não perceba, também se expande. Porque se ela não se expandir, ela não acompanha o item que se chama você é habitante de que planeta? Da Terra. Como é a Terra? Assim, assim, assim. Se você não acompanhar esse assim, 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 ou seja, se você não acompanhar a evolução do planeta, você não evolui para sobreviver no planeta. Você se transforma num ente que não se desenvolveu a contento para a manutenção da vida. Eu sei que nesse vai e vem de explanações que eu estou fazendo aqui, eu estou apontando para diversos rumos e é bem esse mesmo o meu interesse. Eu quero que vocês, prestando atenção ao que eu estou comentando e às conclusões que eu tenho tirado, questionem um ponto ou questionem um outro, deixem nos comentários, nas mensagens, no Facebook, ou mesmo aqui no YouTube, onde eu publico esse vídeo. Vou publicar também no Facebook, onde tem lá o meu nome, é Alok Gunatit, para vocês buscarem, se inscrevam, sigam também o Projeto Vida e Paz para Todos, que é um projeto que eu desenvolvo desde 1983, que tem o objetivo de ampliar o conhecimento do ser humano. Também pode encontrar informações em www.projetovidaepazparatodos.com. Bom, esse primeiro vídeo que eu estou fazendo é uma provocação. Eu quero que vocês me contestem, eu quero que vocês argumentem, eu convido vocês a fazerem isso, aqueles que se dispuserem a fazer e que estejam dispostos a trocar ideias e buscar o embate de conhecimentos, a troca de conhecimentos. Isso é extremamente saudável, sempre foi sempre assim que eu aprendi e desenvolvi a maior parte do meu trabalho durante os anos, no contato pessoa a pessoa. Tanto que eu trabalho com comunicação, eu trabalho com rádio, eu trabalhei com televisão, eu faço comerciais, eu faço, enfim, mas eu sou meio avesso a essa coisa do comunicar-se dessa maneira, como afinal hoje mesmo com essa situação toda que nós estamos vivendo, é que eu decidi, não, eu vou fazer isso também, mas eu gosto muito de uma roda de conversação, uma roda de trocas. Tanto é que eu gosto de fazer grupos de crescimento por causa disso. A gente faz as práticas, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente troca energia, a gente troca vida, intercâmbio de vida, tá? Mas existe aí para nós usarmos e vamos usar essas ferramentas que estão a nosso dispor.
Então vamos nos comunicar, enviem seus questionamentos, suas perguntas. Aliás, algumas delas eu tenho recebido com bastante intensidade e eu vou aqui, agora mesmo, comentar um pouco sobre isso. Responder essas primeiras questões e aí vocês vêm e acrescentam aí nos comentários ou, enfim, gostaram ou não gostaram, like ou dislike e se inscreve no canal se gostou, se quer seguir, divide e compartilha com os amigos, enfim. É livre, abre, tá? Vamos ampliar. A minha pretensão com esse trabalho é ampliar não só o meu conhecimento, como o conhecimento daqueles que possam vir a usufruir de algum tipo de fortalecimento através daquilo que a gente pode transmitir aqui. Uma das questões que muitos abordam: a gente está sempre sendo bombardeado por N fluxos de energia, positivas, negativas, mais ou menos. Aí me dizem, como é que a gente se protege contra a negatividade? É uma das grandes perguntas. Como é que a gente se livra das cargas das pessoas negativas? Como é que a gente se protege? Bom, basicamente, a maior das proteções que existe contra qualquer tipo de energia densa é: não seja denso. Não se transforme em uma pessoa densa. Não carregue dentro de você aquelas energias desgastantes que são a ansiedade, a tensão, o nervosismo, a raiva, o mal-estar para com o comportamento do outro, a intolerância, o ódio, a insegurança, a instabilidade, a vontade e o exercício do poder sobre o outro. Deixando isso de lado, você já começou a elevar a tua energia. Quando você começou a elevar a tua energia, você já está livre das energias inferiores. No mundo das vibrações, eu digo sempre, semelhante atrai semelhante. Isso já foi repetido várias vezes por muitos iluminados. A classificação, e não me vejo assim, veja bem, foi dito por muitos iluminados, eu só estou repetindo o que eles disseram. Tá? Então, a questão toda do semelhante atrai semelhante, na verdade não é que um atrai ao outro. Na verdade é que a natureza aqui desse lugar, ela classifica por frequências vibracionais. As frequências mais baixas são mais densas. Então são as frequências dos baixos sentimentos, das baixas emoções, dos ódios, dos desamores, das aflições, das ansiedades. E essas frequências vão subindo conforme você vai se dispensando dessas energias densas. Quando você tem controle sobre as emoções inferiores, quando você começa a compartilhar interesse pelo outro para obter o bem-estar do outro e com o bem-estar do outro obter o seu próprio bem-estar, aí você começa a elevar a tua frequência, você começa a elevar a tua essência, até o ponto de que você começa a amar a vida em todas as suas formas de manifestação. Se você chegar ao ponto de amar por amar e não para receber alguma coisa em troca, quando você chegar ao ponto de amar por amar, amar a vida, amar ao próximo, amar ao distante, amar a todas as formas de vida e amar a própria vida intensamente, quer saber de uma coisa? Você nem vai conhecer energia densa, porque a tua energia vai subir tanto que a tua frequência vai atrair, não, a tua frequência vai se sintonizar com as frequências altas. E frequências altas unidas são força. Uma pessoa iluminada, cheia de amor, ela entra no espaço, qualquer que seja, onde está denso, ela sente a densidade e se afasta, sem recriminar, sem dizer que aquilo está errado, sem julgar ou tecer qualquer tipo de observação. Porque as coisas são como são. Existem pessoas que têm um nível de desenvolvimento e outras que têm outro nível de desenvolvimento. Nada mais do que isso. É como o aluno que está na primeira série e o aluno que já fez pós-graduação e não sei o que mais. São pessoas iguais. Apenas uma desenvolveu um tipo de atividade que a outra não desenvolveu.
respeitar isso, aceitar isso, compreender isso. É defender-se de todo o tipo de mal. Cultiva bons pensamentos. Os pensamentos são a semente das ações. Se você não pensar besteira, não tem como fazer besteira. Se você não pensar no mal, não tem como você esbarrar no mal, porque você não entra naquela frequência. Pense no bem, faça o bem, promova o bem. Parece chavão de doutrina espiritualista, mas não é. É uma coisa que, se você põe em prática, não importa qual é a tua religião, nem que você seja ateu. Mesmo que você seja agnóstico, seja ateu, mesmo que você seja completamente disforme do entendimento da espiritualidade, ache que a vida começa e termina e acabou tudo, nada mais acontece, mesmo que você assim pense, enquanto você estiver vivo e você cultivar o próprio bem-estar e o bem-estar dos outros, com amor por tudo e por todos, acabou tudo, todo o teu problema. Você se desenvolve com naturalidade. Você flutua entre as coisas, as correntes do bem, as correntes do mal. As correntes do mal, elas não são degladiadoras entre si. Não existe guerra do bem contra o mal. Existe o bem e existe o mal. Uma coisa é uma vibração, outra coisa é outra. Você que vai optar em qual você vai estar. Agora, se você uma hora está de um lado e outra hora você está do outro por causa dos teus próprios interesses, aí realmente você pode viver conflitos. Aí você vai viver essa guerra do bem contra o mal dentro de você. E aí é outra história. Você criou isso para você. Você trouxe isso para você e é claro que você vai ter. Então, defender-se contra as más vibrações é elevar os pensamentos, amar a si mesmo e amar aos outros. Conforme você vai fazendo isso, conforme você não julga, conforme você não se irrita com o comportamento do outro, conforme você aceita que o outro pode não compreender o que você diz e que você pode não compreender e nem aceitar o que o outro diz, está tudo bem, deixa rolar. Cada um faz a própria vida, a própria existência, cada um tem a própria passagem. Eu acho que é isso por hoje. Vamos refletir sobre a capacidade de amar, sobre o amor por si mesmo, lembrando que ninguém dá aquilo que não tem. Se você não se tolera, se você não se ama, se você não se compreende, se você não se respeita, como é que você vai fazer isso para os outros? Como é que você vai dar um pouco disso para os outros? Não tem como. Comece por você mesmo. Tá? Aí você vai ser feliz. Não importa a classe social, não importa nada. Para viver você precisa muito pouco. Para ser feliz você precisa muito pouco. É você que coloca empecilho para a felicidade, é você que cria obstáculo. Cada um dos seres humanos que tiver amor por si mesmo, tiver um abrigo, tiver afeto recebido, tiver alimento, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser saudável. Tanto física quanto emocional, quanto psicologicamente. O resto vem por acréscimo. Porque as pessoas que se dão bem com as outras, elas se unem, elas se promovem. E hoje a sociedade quer que você derrube o outro, porque o outro é teu concorrente, porque tem muita gente no mundo. Você tem que tratar de conseguir o teu, é só isso que eles querem. A sociedade que nós criamos é isso. E está fazendo mal para nós. Daí talvez o planeta até esteja sorridente com a nossa reclusão parcial, com as nossas restrições, com os nossos temores, porque aí a gente anda menos, faz menos besteira sobre a Terra, polui menos. Divertido isso. E vem mais, pode ter certeza. Vamos adiante. Um grande abraço. Deixem seus comentários mais uma vez, vou dizer. Acessem os canais e até a próxima. Vida e paz.